Olá, a gente está começando mais um treinamento. Então, a gente está entrando no segundo módulo, que é o módulo de treinamento comercial, né? Então, a gente aprendeu sobre produto, sobre as operadoras de saúde, sobre o conceito da MV. Então, se você sentiu ainda que você está um pouco receoso, não está bem preparado com as informações, sugiro você conversar com seu líder, tirar todas as informações. Lá no grupo eu também estou. Você pode realizar perguntas, às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida de alguém que está lá dentro. Só não saia desse primeiro módulo que foi de produto sem com dúvidas. Isso é crucial, tá? Lembra que lá no início, nosso principal motivo de existência é o porquê você está aqui também, preparar a melhor experiência do segurado, né? Dentro do segurado, na utilização de plano de saúde. Então, a gente está falando do mercado que por 5 anos em seguida está entre os top 10 no maior volume de reclamação à indústria de plano de saúde. Isso é devido a vários fatores, mas um dos fatores é também a contratação, o alinhamento de expectativa, né? Realmente não está bem alinhado as expectativas com o que o produto oferece. Né? Tem um conceito que é muito interessante, não sei se você já foi para Disney ou conhece alguém que foi para Disney, né? Mas na Disney, não, você não conhece alguém falando, putz, foi ruim, não foi legal, foi péssimo, né? Todo mundo sai, quero voltar outra vez, né? E só para você ter uma ideia, dentro do parque da Disney você passa 10 horas dentro do mercado, né? Dentro do mercado, perdão, dentro do parque da Disney. Então você tá lá, passa 10 horas dentro. Dessas 10 horas, 8 horas você passa na fila. Por quê, né? Então, teoricamente era para você sair xingando, reclamando de tudo. Porque cada brinquedo que você vai entrar ali na fila, eles têm uma média de tempo que você vai ficar dentro daquela fila ali. 320 minutos, 180 minutos, enfim. Isso daí é alinhamento de expectativa. Então, a pessoa está lá, já tem essa expectativa que vai demorar na fila. Então, isso é muito crucial, principalmente também na hora de contratar um plano de saúde. Por quê? Porque você vai alinhar as expectativas do que o produto oferece, do que o produto pode oferecer para ele, quais produto que vai atender ele melhor, dependendo da região, qual é as necessidades dele. Mas como se você isso no comercial a gente vai aprender a tirar essas informações dele. Mas se você tem todas essas informações, se você não saber sobre produto, você vai errar da mesma forma. Daí aquela venda empurrada, aquela venda do falastrão, que é o perfil de vendedor que a gente não quer aqui. Não é isso que a gente quer buscar dentro do mercado. Então, você conhecer muito bem os produtos, estar muito bem alinhado às informações do produto com o seu líder também, isso é crucial para você trazer a melhor experiência para esse beneficiário dentro do mercado, alinhar as expectativas, alinhar as realidades. Obviamente, todo mundo quer ser atendido no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, nesse nível, né? Mas obviamente lá o valor é mais alto. Mas tem operadores que podem te atender muito bem também com o valor que você quer, que você tem de disponibilidade de pagar. Ou aquele cara que quer pagar um produto extremamente barato, que vai atender tudo, e ele tem potencial, e você vai ter que realinhar as expectativas dele, ou até mesmo, né, mostrar a importância de você, às vezes, investir um pouco mais referente ao plano de saúde. Né? Então, aprenda muito sobre produto. Né? Se você vir para esse segundo módulo com os produtos mais ou menos, bem médio, não vai ser tão efetivo assim. Tá? Não vai ser tão efetivo porque o treinamento comercial aqui não é para enganar o cliente, manipular o cliente. É para ajudar ele a tomar a melhor decisão e às vezes né, usando algumas técnicas de vendas onde a gente também vai falar muito sobre aqui, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o nosso papel, porque o que a gente trabalha? A gente trabalha nada mais com o planejamento financeiro das pessoas, de uma família, de uma empresa. E dentro desse planejamento financeiro, existe a categoria de gestão de risco. Dentro do planejamento financeiro existe a parte de investimento, a parte de gestão de risco. E onde a gente está imergido é a parte de gestão de risco e existe o planejamento financeiro, que são os investimentos. Né? E aí existe vários tipos de investimento, bolsa de valores, previdência privada, tesouro direto, taxa Selic, enfim, existem centenas aí, consórcios também, quem trabalha com parte de investimento. E agora a gente vai falar sobre a nossa outra parte do planejamento financeiro, que é a gestão de risco. O que é gestão de risco? Plano de saúde, seguro de vida, seguro de carro, tudo que vai blindar o seu patrimônio, holding, né? Advogado faz muito holding também.
Então, a gente vai falar sobre essa parte, sobre isso que a gente está falando dentro de um planejamento financeiro, isso tem que estar muito bem enraizado, tá? Para isso, para falar sobre gestão de risco, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação para você, tá? Que é onde a gente vai conversar sobre isso. Eu quero que você preste muita atenção, eu quero que você se coloque no lugar, como se eu estivesse fazendo agora, vou fazer algumas perguntas e você responde mentalmente aí. Muito importante você introduzir isso dentro de você para você conseguir se desempenhar, né? Entender o propósito do produto. Tem que entender muito bem o propósito e aonde que a gente está, qual categoria a gente está dentro de uma empresa e dentro de uma família. É de gestão de risco, tá? Então eu vou passar aqui para um outro slide, que é esse daqui, tá? É uma apresentação que vocês vão ver agora, né? Espero que vocês estejam vendo a tela, tá, de apresentação, né? Então, o que que a gente faz aqui? É uma consultoria de proteção financeira, tá? Então, o que que é uma consultoria de financeira, né? De planejamento financeiro, de proteção financeira? A gente faz uma assessoria, a gente quer entender qual é a necessidade dele. E a nossa parte de produto é planos de saúde. Mas quais são os riscos de uma pessoa não ter um plano de saúde? Você sabe, você já parou para pensar? É porque às vezes a gente pensa que plano de saúde somente é um conforto, né? É a mesma coisa que uma compra de um carro, é conforto. Na verdade, não. Na verdade, é planejamento financeiro, né? Aqui no Brasil tem um hábito que é péssimo. É o único lugar do mundo onde se você protege o teu carro, mas você tem uma dificuldade imensa de proteger a sua saúde e a sua família. Tá? Então, se você tem um carro e tem seguro de carro e não tem plano de saúde e não tem seguro de vida, quero informar para você, ou se você conhece alguém, está totalmente errado o seu planejamento financeiro. Você está blindando os lugares errados. Porque se você passar mal, acontecer alguma coisa com você, você vai vender teu carro. Vai vender. Se você bater teu carro muito feio, você vai ter teu carro novo, mas o que adianta ter teu carro novo? Vai lá para o SUS e você ter um péssimo atendimento e ficar, infelizmente, inválido. Né? Então não tem sentido, é um planejamento burro, para falar a verdade. É um planejamento burro, não tem lógica dentro desse planejamento. Tá? Então é isso que a gente faz na hora de assessorar. A gente vai assessorando ele e mostrando a importância de você ter um plano de saúde. Por quê? Vou fazer uma pequena apresentação, tá? Uma pequena apresentação sobre planejamento financeiro e qual lugar que cada cliente está dentro de um planejamento financeiro. Um plano de saúde para uma pessoa com uma idade X tem um significado, um plano de saúde para uma pessoa com uma idade Y tem outro significado. E a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, não sei quais são as idades de vocês aí, mas eu te pergunto qual que é a sua idade e você se encaixa em qual período? Na segunda idade, que é a sua idade atual, dos 18 aos 65 anos, ou se você tem mais de 65 anos, tá? Então, se você está no período da segunda idade, o que que acontece? Você está no período de subir a sua despesa. Por quê? Porque você está comprando casa ou alugando casa, comprando carro, fazendo suas reservas financeiras, os seus gastos diários, melhorando a sua qualidade de vida, né? Investindo no seu futuro, às vezes uma previdência privada, investimento na bolsa de valores, enfim, você está aumentando as suas despesas. É normal. Se você não está aumentando as suas despesas fixas, significa que a tua vida está parada. Então é um ponto de alerta já, tá? O normal é aumentar. O normal é aumentar, tá? Tem que aumentar para você melhorar a tua qualidade de vida. Dentro disso, a sua despesa em um determinado momento, que chega em torno ali entre os 40 anos para frente, é normal que a sua despesa ela vai estabilizar, né? Por quê? Porque os filhos ali já está bem encaminhado, tua casa, o teu carro, né, o padrão do teu carro basicamente muda pouco, você só troca de ano em ano, a tua reserva financeira, você já está com a tua previdência privada, então é normal que isso aconteça, tá? Então, o que que você vai? Você vai ganhando, né, ali a flechinha verde ali no gráfico é a sua receita, você vai ganhando para suprir as suas despesas, correto? Chegou em um determinado momento, se entrar na sua terceira idade, o que que acontece, tá? As suas despesas vai cair. Por quê? Você já quitou tua casa, você já quitou teu carro, a sua reserva financeira, provavelmente você já está previdência privada, seus investimentos, né? Você já está
ali com essa queda, né? Caiu as suas despesas. E aí, a tua receita é normal que ela caia também, ou ela se estabilize. O normal é cair. Mas existem 3 cenários possíveis dentro dessa terceira idade, tá? Aqui é o planejamento financeiro geral, tá? Eu vou falar um pouco sobre investimento também, mas aí vamos se aprofundar onde é a nossa área, tá? Então, é normal que essa linha continue reta, né? Normal não, perdão. Deveria continuar reta. Você tá com a tua receita, na hora de você se aposentar, o quanto você ganha se mantém ali na terceira idade, se você tem um bom planejamento financeiro. Na verdade, esse é o excelente, né? Para você chegar nisso, você tem que estar fazendo um planejamento financeiro muito bem elaborado antes dos 30 anos, né? Ou o segundo cenário é cair tua receita, não tem problema, mas desde que ela caia, né, não abaixo da linha da despesa. Isso é um ótimo cenário também. E o terceiro pior cenário, que infelizmente no Brasil, que infelizmente isso é um dado do IBGE, tá? Tá lá na Globo. Isso saiu em 2020. Apenas 1% dos aposentados no Brasil, apenas 1% dos aposentados no Brasil estão dentro desses 2 primeiros cenários aqui, ó. Continuam a sua receita ou quando caem acima da linha da despesa. 99% dos aposentados hoje ou depende da família, continuam trabalhando, né? Tem que vender seus patrimônios para conseguir manter ali o seu, às vezes, padrão de vida, ou vai ter que cair um pouco abaixo do seu padrão de vida, ou vão para o mercado de trabalho, passam necessidade, continuam trabalhando, mesmo aposentados continuam trabalhando. Isso é uma realidade, infelizmente, hoje do Brasil, dos aposentados. Isso por quê? Tá? Porque a maioria no Brasil não tem esse hábito de ter um planejamento financeiro, porque infelizmente a gente foi educado que o governo irá cuidar da nossa aposentadoria e da nossa saúde. Passando muito tempo, a gente descobriu que isso não é uma realidade. Provavelmente seus pais também falaram já que não é uma realidade. Ou se você já frequentou o SUS, ou se você tem um pai aposentado pelo Estado, sabe que isso não é verdade. Então, o nosso papel hoje é essa conscientização para as pessoas. Não é só um conforto, não é só um luxo a mais. É sim blindar todo o seu patrimônio. Por quê? Vamos lá. Dentro desse período que a gente está construindo o nosso patrimônio, ou no período que a gente está na terceira idade, a gente tem riscos. Ninguém pode falar assim, eu não tenho esse risco, e nem vocês, ninguém em sua volta. Semana que vem, isso é uma verdade universal. Semana que vem são estatísticas. Vai ter pessoas que vão sofrer acidentes, pessoas que vão descobrir uma doença, pessoas que vão. E hoje elas estão trabalhando, treinando, tomando café, vivendo as suas vidas normais. Não estão pensando nisso, ninguém vive pensando nisso, não é verdade? Então, elas não estão pensando nisso, mas semana que vem vai acontecer com elas, né? E quem pode garantir com quem que vai acontecer isso? Ninguém. Ninguém pode garantir isso. Isso daí, o voo do avião está à prova disso, né? O voo é um transporte mais seguro do mundo, né? E aconteceu. São essas fatalidades, são esses pequenos percentuais que acontecem. Existe uma pesquisa que diz que cada 5 pessoas em sua volta de laço forte, de família, tá? Pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, um vai ter alguma doença muito grave que vai ter que passar por isso, seja câncer, seja qualquer outro tipo de doença. Então ninguém está imune a isso. Há uma invalidez, há uma doença grave, até mesmo, no pior cenário, uma ausência prematura. Quando isso acontece, se você não tiver um bom planejamento financeiro, você vai romper a sua receita. Vai romper a sua receita. E aí a pergunta é, o que você faz nesse período? É normal se você não tem um bom planejamento financeiro, se você está dentro dessa realidade, não tem um seguro de vida e não tem um plano de saúde. O que vai acontecer? Vou para o SUS, descubro ali que estou passando mal, não porque eu não tenho um planejamento financeiro, onde eu tenho um planejamento da minha saúde preventivo, não faço check-up diário, não levo meus filhos para fazer exames, vou lá para o SUS, enfrento a fila do SUS, ou meu filho passa mal, só vai lá e manda um atestado, ninguém faz ressonância magnética, tomografia, você não vai conseguir isso. Você só vai conseguir fazer isso no SUS quando já era. Está num estado que é internação, né, entre vida ou morte.
E aí, nesse período que você não cuidou da sua saúde, não fez check-up diário, né? Ah, eu tenho muita azia. Cara, se você não fez uma endoscopia, sabe o risco que isso pode acontecer com você? É gigantesco. Tem pressão alta. Poxa, se você não está fazendo um check-up diário, tendo um nutricionista para te acompanhar, o risco é gigante. Risco é gigante. A possibilidade sempre vai existir, mas a probabilidade dessa possibilidade acontecer está na nossa mão. Está na nossa mão. Aí sim está na nossa mão. E a gente pode ser muito responsável com isso. Porque se a gente não tem seguro, se tem filho, ou até mesmo solteiro, você tem que entender que se você não tem esse planejamento financeiro de um bom plano de saúde e um seguro de vida, não é só você que vai pagar o preço. Porque dentro desses cenários, eu trabalho muito tempo com isso, a gente ouve muitas histórias, e é muito comum o que acontece. Dentro do cenário, acabou a receita, certo? A receita acabou. E aí, vai a reserva financeira sua. Óbvio que as famílias em sua volta, todas as pessoas que te amam, vai ter a sua reserva financeira. Se isso acontecer com a minha família, é isso que eu vou fazer, né? Vou colocar o dinheiro lá para sustentar esse acontecimento. E acaba a reserva financeira. Vendo meu carro, vendo casa, né? Acabo com o meu futuro. Eu perco todo o meu patrimônio e o patrimônio da minha família. Se eu tenho filho, o patrimônio dos meus filhos vai ser afetado no colégio deles. Se for estudar no colégio particular, vai cortar. Casa, vou ficar inválido, provavelmente ele vai ser a pessoa que vai cuidar, não vai conseguir fazer uma universidade, não é mesmo? Então, tem todos esses acontecimentos que acabam acabando com o seu patrimônio, né? Dentro desse período. E até mesmo de toda a sua família. Então, você não ter um planejamento financeiro com gestão de risco, eu quero falar para você o seguinte: isso é uma responsabilidade financeira sua, que a sua família pode pagar por isso. Dentro da minha família, aconteceu com meu tio, ele tem diabetes também, enfim, nunca cuidou da diabetes. Ele tinha uma empresa de pintura, trabalhava até no Porto de Paranaguá. E nesses trabalhos que ele estava fazendo por lá, né, acabou acontecendo uma situação, caiu um produto químico, acabou afetando o olho dele. Óbvio, tem processo e tal, são processos gigantes, a empresa, enfim, paga picado, demora anos e anos ali para receber qualquer tipo de processo. Aí a gente está falando mais de 10 anos de processo. Mas os meus primos estavam num período para passar na universidade e tiveram que abandonar, pausar esse período da universidade para cuidar. Foram trabalhar, no mercado de trabalho. Um já estava entrando na faculdade e desistiu para ir trabalhar. Então, mas se ele tivesse um plano de saúde e ele foi atendido pelo SUS, talvez porque hoje ele perdeu a visão, né? Talvez poderia ter feito uma cirurgia para repor a visão. Se ele tivesse um seguro de vida, provavelmente meus primos não teriam que largar tudo, né, a faculdade. Então teve um impacto. Ele é um excelente pai, paizão, um cara incrível, um cara incrível. Ele não é um cara ruim, mas ele foi irresponsável nessa parte. Ele foi irresponsável, infelizmente. Então, não sei se você conhece alguém que já passou por isso, alguém da sua família, alguém conhecido, né? Ninguém está longe desses acontecimentos, nem eu, nem você e nem as pessoas que a gente vai atender. E essa é a nossa missão, dar conscientização para isso. Porque se a gente não melhorar esse cenário, a gente quer aumentar esse 1% para muito mais, ensinar a ter um bom planejamento financeiro na parte de gestão de risco, de blindar seu patrimônio, de as pessoas cuidarem do plano de saúde. Ah, porque tem muito aquele hábito que muita gente fala, poxa, mas se eu juntar dinheiro por mês, eu vou pagar, beleza, você paga uma consulta, você paga exame, se colocar na ponta do papel, talvez essas consultas, exames que você faz diariamente, pode ser que o plano de saúde, financeiramente, você está pagando mais uma internação e uma cirurgia. Todo mundo pode passar por uma internação, por uma cirurgia. Tem pedra no rim, né? É uma doença super tranquila, não é grave, ninguém morre por pedra no rim. Mas, se eu precisar passar de uma cirurgia, tem um plano de saúde para fazer de imediato, ter um atendimento bom, ter um acompanhamento, né? E uma doença que é simples, a tendência é continuar simples. Mas se fosse pelo SUS, isso daí poderia se agravar e dar falência renal, enfim, como vários relatos que tem por aí. Então, o que a gente está falando aqui? Sobre blindar o patrimônio das pessoas. É isso que a gente está falando, né? Porque dentro desse período da terceira idade e da segunda idade, se alguma coisa acontecer,
né, você vai queimar seu patrimônio. Mas para que isso não aconteça, você tem que ter blindagem, né, de acompanhamento da sua saúde. Né? Vamos lá fazer uma analogia aqui. Se você se você fosse um fazendeiro, né, e você fosse contratar algo para blindar de segurança, né, para que não venha uma praga, que não perca o seu produto, você vai blindar a árvore ou você vai blindar o fruto? Obviamente você vai blindar a árvore. Mesma coisa, analogia que todo mundo fala do seguro, da parte de seguros, né, seguro de vida e plano de saúde. Tem um caixa eletrônico. Você vai blindar o dinheiro do papel ou você vai blindar o caixa eletrônico? Você vai blindar o caixa eletrônico, porque é ele que imprime o dinheiro. E na vida real é a gente que imprime o dinheiro. Não faz sentido eu blindar somente o dinheiro. Não que não tenha essa necessidade. É claro que tenha. Mas é muito a prioridade principal dentro de um planejamento financeiro, de um conceito, é você blindar você. E parte disso é cuidar da sua saúde, é blindar a sua saúde. Se você está desprotegido, tudo que você está conquistando aí, até mesmo para sua família, para os seus filhos, pode se perder assim, ó, pela sua irresponsabilidade financeira. Então, a gente está falando com um cliente, ele é pai, ele é mãe, não um beneficiário, ele é filho, ele é avô, ele tem que entender que ele não ter um plano de saúde faz parte, às vezes ele não está sendo um bom pai, não está sendo um bom esposo, não está sendo um bom filho, não está sendo um bom irmão, porque as pessoas podem pagar por essa irresponsabilidade financeira dele, e vão, óbvio, eu faria isso, provavelmente você faria por uma pessoa querida que você ama, né? Então a gente tem que ter isso muito bem conscientizado dentro da gente, porque isso é real, isso não é papo de vendedor, não. Isso é muito real mesmo. Então, essa é a verdade, esse é o nosso propósito quando a gente fala de gerenciamento de risco, tá? Então, foi um vídeo mais curto, mas eu espero que vocês tenham enraizado isso dentro de vocês, entendam por que vocês estão vendendo. Quando você conhecer alguém que não tem plano de saúde ou seguro de vida, fale para eles sobre isso. Não é legal, é chato, geralmente é um assunto que as pessoas não gostam de debater, mas é muito real, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham qualquer coisa, tire qualquer tipo de dúvida, conversa, né? Também sobre isso, mas esse é o nosso principal objetivo: blindar, ajudar pessoas, a empresas a blindar o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. A gente se vê na próxima aula.